Ora, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à sala de imprensa Carlos Rocha de Ilólua. Esta é a sede do Ministério da Economia e Planeamento, é aqui de onde vos falo. Estamos, neste momento, a dar início à sessão de apresentação do projeto Envolver. Trata-se de um projeto que tem a iniciativa do Ministério da Economia e Planeamento, no âmbito do PRODESI. O Envolver é operacionalizado pelo INAPEM com apoio técnico especializado do IAPMEI, Agência da Competitividade para a Competitividade e Inovação de Portugal, e o Instituto Politécnico de Setúbal, ambos, portanto, de Portugal. O projeto é financiado pela União Europeia. Estão aqui a acompanhar-nos várias entidades nessa apresentação, entre elas o Secretário de Estado para a Economia, Mário Caetano João, que está em representação de Sua Excelência, portanto, o Ministro da Economia e Planeamento, Dr. Sérgio dos Santos. Está também entre nós o Secretário de Estado para a Justiça, Dr. Orlando Fernandes. Está também connosco o Presidente do IAPMEI, Francisco Sá, por Portugal. A representar a União Europeia está portanto, a representar a embaixadora da União Europeia em Angola está Manuela Navarro. Conosco está também o administrador executivo do INAPEM, Dr. Braulio Augusto, que está a representar o seu PCA, Dr. Arnito Agostinho. Vamos então passar a palavra ao Dr. Mário Caetano João, Secretário de Estado para a Economia, para tecer aqui algumas considerações em jeito de abertura desta sessão. A vossa atenção. Muito bom dia, muito boa tarde já, e obrigado, Benedito. Boa tarde a todos os presentes aqui. É uma honra poder representar aqui o Sr. Ministro da Economia para tecer aqui algumas palavras de abertura. O governo de Angola assume cada vez mais compromissos para inverter a tendência de crescimento econômico, que nos últimos anos tem se revelado negativa, por força não só de choques externos, que têm afetado a economia mundial, mas também pelo facto do processo de diversificação da nossa economia estar debilitada, embora com resultados animadores ainda não serão para, por si só, transformar a nossa economia completamente independente ou parcialmente independente do recurso petrolífero. Os desafios são imensos e envolvem vários atores, mas, em nosso entender, consideramos que o setor empresarial privado configura uma peça de extrema importância em todas as fases do processo de relançamento da economia, assim como da melhoria do ambiente de negócios. Procurando com esta importante franja do setor econômico, preocupado com esta importante franja do setor econômico, o governo de Angola, em parceria com a União Europeia, tornaram a oportuna decisão de financiar um projeto ambicioso de capacitação direcionado para todas aquelas entidades que, de forma direta ou indireta, irão proporcionar um melhor serviço à comunidade empresarial e empreendedores, facilitando, desse modo, o seu acesso a soluções de financiamento que sejam compatíveis à medida das suas reais necessidades. O projeto Envolver, que será liderado pelo nosso Instituto Nacional para as Micro, Pequenas e Médias Empresas e que contará com a parceria da sua entidade congênere portuguesa e do Instituto Politécnico de Setúbal, visa fundamentalmente levar aos principais stakeholders da cadeia de acesso ao financiamento as principais valências e ferramentas que optimizem este serviço. Um projeto que terá a duração de 4 anos, no seu final terá capacitado os técnicos do INAPEM, que é o nosso Instituto Nacional de Micro e Pequenas Empresas, Micro, Pequenas e Médias Empresas, terá levado literacia financeira às mulheres e jovens, principalmente do meio rural, terá elevado a capacidade de atendimento da banca comercial
e também melhorado a capacidade dos órgãos de justiça para acelerarem a resolução de processos litigiosos envolvendo as empresas. E é com essas palavras que damos, então, como aberto este evento. Muito obrigado. Muito obrigado, Secretário de Estado Mário Caetano João, por estas palavras e por, portanto, em jeito de abertura, traçarmos aqui aquele que é o quadro geral. Vamos agora ouvir as palavras da doutora Manuela Navarro, que é chefe de coordenação da delegação da União Europeia, que aqui neste evento representa a embaixadora da União Europeia, a doutora Jeanette Sepin. Muito obrigada. Sua Excelência, Dr. Mário João, Secretário de Estado da Economia. Sua Excelência, Orlando Fernandes, Secretário de Estado da Justiça. Excelentíssimo Senhor Dr. Francisco Sá, Presidente do IAPMEI. Excelentíssimo Senhor Dr. Pedro Domingos, Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal. Excelentíssimo Senhor Augusto, em representação do Presidente do Conselho de Administração do INAPEM. Excelentíssimos Senhores Diretores Nacionais e membros das várias equipas aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, é para mim um motivo de grande satisfação participar hoje junto do Secretário de Estado de Economia e Planeamento da Angola no lançamento deste novo projeto de cooperação financiado pela União Europeia para o fortalecimento do sector privado angolano. A União Europeia e a República de Angola são parceiros de longa data e aqui queremos reiterar novamente o nosso compromisso de continuarmos a reforçar estes nossos laços de cooperação e amizade. Como é de vosso conhecimento, a União Europeia está a apoiar os esforços realizados pelo governo de Angola na diversificação da sua economia através de várias iniciativas. Desta vez, viemos reforçar o seu empenho e compromisso na implementação do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, PRODESI, focando nas áreas de acesso ao financiamento e criando as devidas sinergias com o Programa de Apoio ao Crédito e outras iniciativas já lançadas pelo governo de Angola. Desta vez, contamos também com a assistência técnica de duas instituições europeias, o IAPMEI, Agência para a Competitividade e Inovação de Portugal, e o Instituto Politécnico de Setúbal. Aproveito para saudar ao secretário adjunto da Economia. Estas instituições foram escolhidas pela sua trajetória, conhecimento especializado e know-how no âmbito da formação e do seu trabalho com as micro e pequenas empresas. Acreditamos que a transferência do conhecimento seja a melhor das estratégias para assegurar resultados de longa duração. Sabemos que os desafios são enormes e numerosos, mas o acesso ao financiamento é um dos maiores constrangimentos identificados pelo próprio sector privado, limitando o seu desenvolvimento e a sua contribuição para o país. Confiamos que, através do apoio técnico e da formação e capacitação dos atores privados, dos bancos comerciais, do sector judicial e do próprio reforço do INAPEM, o acesso ao financiamento da pequena e média empresa será melhorado. Esperamos que as intervenções deste projeto ajudem a reforçar o perfil competitivo de Angola. Este projeto tem também um foco particular no estabelecimento do diálogo público-privado. Não foi por acaso que o projeto foi denominado Envolver, pois o diálogo público-privado é considerado o alicerce fundamental para termos parcerias robustas e construtivas entre os vários atores envolvidos. O projeto de apoio no acesso ao financiamento, Envolver, está completamente alinhado com a Aliança África-Europa para o Investimento e o Emprego, afirmada claramente nos seguintes 4 objetivos. Primeiro, reforçar o papel do setor privado na criação de emprego. Segundo, investir nas pessoas, investindo na educação e nas competências. Terceiro, reforçar o ambiente de negócios e do clima de investimento. E quarto, explorar o pleno potencial da integração econômica.
Esta intervenção também encontra sinergias com o Plano de Investimento Externo da União Europeia, que visa fomentar o investimento através de mecanismos inovadores como blending ou garantias bancárias. Somente através de uma cooperação integrada e que assegure as devidas sinergias entre os diferentes mecanismos disponíveis será possível atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Excelência, senhor secretário de Estado, caros convidados, não quero terminar a minha intervenção sem reconhecer a liderança demonstrada pelo governo de Angola, especialmente através do Ministério da Economia e Planeamento e do Instituto Nacional do Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, sem cujo empenho e dedicação não seria possível termos hoje esta sólida intervenção. Espero que ao longo dos próximos 4 anos, quando nos encontrarmos para fazer o balanço, possamos partilhar o êxito deste programa e a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável, equitativo e inclusivo. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, doutora Manuela Navarro, a chefe de coordenação da delegação da União Europeia, que aqui representou a embaixadora da União Europeia, a doutora Jeanette Sepin. Vamos agora convocar a vossa atenção para os pronunciamentos, neste momento de abertura, do Dr. Francisco, portanto, Dr. Francisco Sá, que aqui representa o secretário de Estado Adjunto e da Economia da República Portuguesa, que, portanto, é um dos parceiros, estava a falar, o IAPMEI, é um dos parceiros na execução desse projeto. Obrigado, boa tarde a todos. Permitam-me, antes de mais, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Economia do Governo de Angola, Dr. Mário Caetano João, o Sr. Secretário de Estado da Justiça do Governo de Angola, Dr. Orlando Fernandes, a Sra. Chefe de Cooperação da Delegação da União Europeia em Angola, Manuela Navarro, o Sr. Administrador Executivo do INAPEM, Dr. Braulio Augusto, o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, o Professor Pedro Dominguinhos, e os restantes participantes, convidados, presentes nesta nossa sessão. Boa tarde a todos. Quero começar por sublinhar que é para mim, pessoalmente, a apresentação do Sr. Adjunto da Economia Global, Dr. João Pedro, um gosto de participar no lançamento público do projeto. Mas é sobretudo na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI que quero referir quanto nos honra esta colaboração e a participação neste projeto. Assumi a presidência do Conselho Diretivo do IAPMEI há muito pouco tempo, pelo que não participei desde o início no processo que conduziu a este desafio conjunto. Mas conhecendo bem a casa e os colegas envolvidos neste projeto, já tive a oportunidade de perceber o quanto se empenharam em conduzir este projeto até este momento que aqui nos reúne. Não quero deixar de aproveitar esta oportunidade para fazer um breve enquadramento e alguma contextualização sobre o envolvimento do IAPMEI neste projeto. Na realidade, ao longo dos anos, várias têm sido as oportunidades de cooperação entre o nosso Instituto, o IAPMEI, e entidades congêneres da República Popular de Angola. Temos registro de colaborações, trocas de informações, visitas pontuais, temos sobretudo registros de uma grande abertura e disponibilidade para a cooperação em matérias de interesse mútuo. Desta vez, na sequência dos contactos iniciados ainda no final de 2018, no âmbito das reuniões do Observatório de Investimentos do Ministério da Economia e do Planeamento de Angola, o Governo de Angola foi mais longe e criou as condições para reforçar o processo de cooperação entre o IAPMEI e o INAPEM. Deste processo resultou a assinatura de um protocolo de cooperação entre o IAPMEI e o INAPEM, por ocasião da visita do Sr. Presidente da República de Portugal, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, a Angola, em março de 2019, que definiu as bases e objetivos principais da cooperação pretendida.
Com o manifesto apoio da tutela, nomeadamente o nosso secretário de Estado adjunto e da Economia, Dr. João Neves, e no quadro das oportunidades de financiamento disponíveis à época, surgiu também o convite para apresentar uma candidatura ao European Development Fund, configurando um projeto de reforço da capacitação e de apoio ao acesso ao financiamento por parte de diversos grupos da sociedade civil angolana. Neste processo, e pela complementaridade de competências e de experiências, entendeu-se melhor associar o Instituto Politécnico de Setúbal na qualidade de co-requerente. Aproveito, aliás, esta referência para uma palavra de agradecimento público ao Instituto Politécnico de Setúbal, na pessoa do seu presidente, o professor Pedro Dominguinhos, que aqui também nos acompanha, e à excelente equipa que disponibilizou para este projeto. Acreditámos desde a primeira hora que seria uma parceria relevante para o sucesso do projeto e estamos cada vez mais convencidos que esta foi a opção certa. No IAPMEI, no âmbito da nossa missão, valorizamos muito as políticas públicas orientadas para a inovação e para a competitividade, nomeadamente as que se focam no reforço do tecido empresarial, nas dinâmicas de promoção do espírito empreendedor, na capacitação e reforço das competências dos empreendedores, de empresários e dos seus colaboradores, na redução das assimetrias no acesso ao financiamento e, de um modo geral, na disponibilização de soluções que permitam às empresas, sobretudo as de menor dimensão, e aos empreendedores, ultrapassar os exigentes desafios com que se confrontam ao longo do ciclo de vida dos seus negócios. Trabalhamos em diversas frentes para apoiar as empresas e empreendedores a gerar riqueza e a criar valor. Ao longo dos nossos 46 anos de existência, acumulámos um conjunto de experiências que temos todo o gosto em partilhar. Acreditamos que a cooperação institucional e a partilha de experiências, de metodologias, de práticas de trabalho, enriquece sempre as organizações envolvidas. E, sobretudo, acreditamos que os maiores desafios são sempre mais facilmente superados quando trabalhamos juntos. No caso deste projeto, estamos a partilhar experiências concentradas em dois temas que consideramos particularmente importantes. Por um lado, a mobilização e capacitação de diversos atores da sociedade civil em torno de domínios associados ao potencial da criação de negócios mais sustentáveis e economicamente viáveis. E, por outro lado, a identificação de mecanismos, instrumentos e soluções inovadoras para facilitar o acesso ao financiamento de projetos que contribuam para a diversificação da economia angolana, para a criação de riqueza e para a criação de emprego. Quero assim reiterar a nossa disponibilidade e empenho para a melhor execução deste projeto e para o sucesso destas iniciativas. Sabemos que nem sempre será fácil e que, para além das condições mais ou menos adversas que irão sempre surgir, até pelo atual contexto de pandemia que todos vivemos, enfrentaremos, ao longo dos próximos 4 anos, muitos imprevistos e, certamente, algumas dificuldades. Acreditamos, contudo, que o projeto, tal como está configurado, responde às ambiciosas expectativas do financiador e encerra um forte potencial de resposta a muitas das questões que preocupam o Ministério da Economia e do Plano do Governo de Angola e o INAPEM, em matéria da capacitação dos diferentes perfis de empreendedores e da facilitação no acesso ao financiamento. Acreditamos também que esta equipa, que envolve um triângulo virtuoso, que engloba o IAPMEI, o Instituto Politécnico de Setúbal e o INAPEM, e os restantes stakeholders em Angola, será capaz de afirmar a sua capacidade para cooperar e traduzir uma forte orientação para o cumprimento dos objetivos traçados. Acresce referir que o projeto tem um modelo de governance desenhado para uma gestão eficaz e eficiente, mas também para facilitar uma monitorização detalhada e um acompanhamento regular por parte das entidades mais relevantes. Neste contexto,
será sempre possível uma oportuna identificação de eventuais desvios e a rápida correção de rota. Estamos convictos de que a disponibilidade e o espírito de cooperação, mas também fatores como a determinação e a criatividade presentes nesta equipa, ajudarão a superar imprevistos e dificuldades. Este é também o lema por trás do logo e da assinatura do projeto. Queremos contribuir para o envolvimento empenhado de todos os potenciais interessados numa economia angolana mais diversificada, mais qualificada e mais empreendedora. Por isso, envolver pareceu-nos adequado, como também nos pareceu feliz a analogia com o imponente embondeiro, símbolo de estabilidade, de equilíbrio e de sabedoria. E já agora o desejo de que esse embondeiro dê muitas múcuas. Trata-se, pois, de uma referência particularmente inspiradora quando temos no projeto Envolver um objetivo comum: contribuir para o conhecimento, para a qualificação dos negócios e para um crescimento mais sustentável e inclusivo em Angola. Investimos e crescemos juntos. E já agora vamos avançar juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Francisco de Sá, Presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI, a Agência para a Competitividade e Inovação de Portugal, aqui a representar o Secretário de Estado Adjunto da Economia Portuguesa. Vamos agora também ouvir aqui declarações sobre o projeto Envolver, no contexto de intervenção do INAPEM. A palavra agora é com o Dr. Braulio Augusto, que aqui representa o Presidente do Conselho de Administração do INAPEM. Obrigado, Dr. Benedito. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado para a Economia, Dr. Mário João. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Justiça, Dr. Orlando Fernandes. Excelentíssimo Presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI, Dr. Francisco Sá. Digníssima Chefe de Cooperação da Delegação da União Europeia em Angola, em representação da Embaixadora da União Europeia em Angola, Dra. Manuela Navarro. Estimado Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, Professor Pedro Dominguinho. Prezados membros do Conselho de Administração do INAPEM, distintos membros do Governo da República de Angola e de Portugal, ilustres representantes de instituições públicas e privadas da República de Angola, caros convidados. Cabe-me a elevada honra de, em nome do Presidente do Conselho de Administração do INAPEM e de todo o coletivo de colaboradores desta importante instituição, dirigir algumas breves palavras, sob o olhar atento de vossas respeitadas figuras, neste singelo, mas importante ato que marca formalmente o início da operacionalização do projeto designado de apoio no acesso ao financiamento, agora também conhecido como Projeto Envolver. Este projeto, para nós, INAPEM, afigura-se oportuno na medida em que se propõe responder a um conjunto de problemas identificados, com origens diversas, que se verificam no acesso aos serviços financeiros disponíveis e que exigem uma intervenção integrada e abrangente em que estejam envolvidos os diferentes atores, incluindo as instituições públicas relevantes nestas matérias, como o caso dos bancos comerciais e demais entidades do sistema financeiro, o quadro regulamentar e, fundamentalmente, os empreendedores, as micro, pequenas e médias empresas e outros grupos específicos, como as mulheres, jovens e as populações rurais. Sobre nós, INAPEM, impendem naturalmente atualmente e no futuro, responsabilidades relevantes no que diz respeito ao apoio no desenvolvimento do setor empresarial privado, pelo que devemos estar cada vez mais dotados e reforçados de competências técnicas e especializadas para que, efetivamente, continuemos a nos estabelecer como veículo do Estado no esforço conjunto de promoção e de fortalecimento do setor empresarial privado. As micro, pequenas e médias empresas continuam a conservar um modelo de empreendedorismo ainda muito informal,
acedem a atividades de importação com baixa incorporação nacional por conta de alguns constrangimentos que ainda enfrentam, dentre os quais, associados ao projeto, destacamos as dificuldades de acesso ao crédito, como resultado da baixa capitalização das micro, pequenas e médias empresas, associadas às exigências de prestação de garantias reais, resultando em custos de financiamentos elevados que favorecem o desenvolvimento do comércio em detrimento de investimentos no setor produtivo de médio e longo prazo, a burocracia e a carga processual entre as instituições e, por fim, a dificuldade na preparação e implementação dos seus projetos de investimento, o que torna, assim, a mortalidade das empresas angolanas estabelecidas um fenômeno de contínua e significativa importância. Foi com base neste reconhecimento e havendo necessidade de se promover uma lógica de intervenção que se espera vir a ter impacto visível no crescimento diversificado, sustentável e inclusivo das micro, pequenas e médias empresas, através do acesso ao financiamento de forma mais eficiente. Nós, INAPEM, em parceria com os nossos parceiros IAPMEI e IEPS, centramos-nos essencialmente em 3 pilares que passo a citar: o reforço das capacidades de todos os intervenientes aos diferentes níveis, a facilitação do acesso ao financiamento e o apoio a um diálogo estruturado entre os diversos alvos. Com isso, termino a minha intervenção agradecendo o apoio que nos é dado pela União Europeia e a confiança do Governo de Angola em atribuir ao INAPEM mais esta oportunidade de desenvolver ações concretas de apoio à iniciativa e todos. Muito obrigado, Dr. Braulio, administrador executivo do INAPEM, aqui a representar o presidente do Conselho de Administração do INAPEM, Dr. Arnito Agostinho. Vamos agora ouvir aqui o Dr. Pedro Dominguinhos, que é o presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, para fazer a apresentação sumária do projeto Envolver. Peço a vossa atenção. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado da Economia, Dr. Mário Caetano João, Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado da Justiça, Dr. Orlando Fernandes, Dr. Manuela Navarro, Chefe de Coordenação da Delegação da União Europeia em Angola, Dr. Braulio Augusto, Administrador Executivo do INAPEM, e também o Dr. Francisco Sá, Presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI. Cumprimento naturalmente todas e todos os parceiros que nos acompanham e que os convidados nesta apresentação simbólica do projeto Envolver. Se concordarem, eu irei partilhar o meu ecrã. Tenho uma pequena apresentação preparada nos 10 minutos que estão previstos e, portanto, gostava de partilhar convosco. Não sei se conseguem ver. Ainda não? Já estão a ver? Ainda não. Eu vou tentar novamente. Está a tentar abrir? Antes de apresentar, eu gostava de destacar até agora a enorme honra que é para o Instituto Politécnico de Setúbal fazer parte do projeto Envolver. Como disse o Dr. Francisco Sá, foi um processo que se iniciou há algum tempo e desde muito cedo o Instituto Politécnico de Setúbal decidiu abraçar este desafio, não apenas pelas competências que possui, mas sobretudo também pelo envolvimento que já tem com outro conjunto de projetos em Angola, do qual destacaria o projeto REDFOP, que neste momento está a desenvolver-se também, e o projeto PAT Educação
para todos. Portanto, isso revela o nosso compromisso e o nosso trabalho em parceria com um conjunto de atores das mais diversificadas áreas em Angola. Depois dizer-vos também que esse projeto resulta da co-criação com um conjunto de atores, em primeira linha, naturalmente, com a União Europeia, mas também com o INAPAM e o Ministério da Economia e do Planeamento, que têm sido parceiros fundamentais neste mesmo processo. O projeto envolve 3 princípios básicos que para nós são essenciais. Em primeiro lugar, como diz o próprio nome, este projeto tem como princípio o envolvimento de todos os parceiros aqui presentes. Desde logo, naturalmente, a União Europeia, a financiadora, mas também o Ministério da Economia e do Planeamento, o INAPAM, porque são, naturalmente, em Angola os principais envolvidos. E depois o IAPMEI e o Instituto Politécnico de Setúbal. Mas, para além disso, queremos que ao longo deste processo exista essa capacidade de todos os públicos-alvo, e já irei fazer uma apresentação mais sucinta daqui a pouco, estejam envolvidos e sejam ouvidos nesse processo e nesse projeto. O segundo grande princípio que reputamos de imprescindível tem a ver com a inclusão e com a co-criação em todo este processo. Naturalmente que, tendo como objetivo a diversificação da economia, a sustentabilidade, é essencial que os públicos-alvos sejam ouvidos e participem na construção de soluções que melhor vão ao encontro das dificuldades encontradas. E significa que este vai ser um processo ao longo destes 4 anos que iremos desenvolver. O terceiro princípio fundamental no desenho do projeto Envolver tem a ver com a sustentabilidade. Todos os produtos e todas as ações foram desenhadas tendo por princípio 4 grandes etapas. Um diagnóstico para a capacitação, em segundo lugar, a sensibilização junto dos públicos-alvo, em terceiro, naturalmente, ações de formação e de capacitação e, em quarto lugar, o acompanhamento ao longo deste mesmo processo para, como é óbvio, capacitar um conjunto de atores que sejam fundamentais. Dar nota também que em todas as atividades que planeamos está sempre previsto um envolvimento, quer naturalmente do IAPMEI, do Politécnico de Setúbal, mas também de universidades angolanas, politécnicos angolanos, naturalmente um outro conjunto de atores com conhecimento aprofundado do mercado angolano. Só desta forma é possível nós co-construirmos, eu gostava muito que este fosse um tema fundamental. Este é um processo de co-construção, de partilha, de transferência de conhecimento e naturalmente, de um conjunto de boas práticas que são fundamentais. Se me permitem, eu passaria, para não demorar muito tempo, nos 10, 12 minutos que me estão reservados, nós temos 2 grandes objetivos neste projeto. Por um lado, contribuir para um crescimento económico diversificado, sustentável e inclusivo, e em segundo lugar, como já foi referido por os meus antecessores, melhorar o uso inclusivo de serviços financeiros e, naturalmente, com instrumentos inovadores para as micro, pequenas e médias empresas, as mulheres, os jovens e as populações rurais. Como estamos a perceber, este é um projeto desafiante, mas por ser tão desafiante é que nós assentamos numa parceria robusta, diversificada para o concretizar. Os públicos-alvos são os técnicos do INAPAM, médias, pequenas e microempresas, as mulheres, os jovens e a população rural, os bancos comerciais e a comunidade judicial, em 4 províncias abrangidas, Luanda, Huambo, Benguela e Huila. Porquê estas 4 províncias? Em primeiro lugar, porque o projeto tem um orçamento, também são as províncias que, do ponto de vista económico, têm maior representatividade e logo na lógica da escolha estavam definidas. Naturalmente que o objetivo é, como falámos ao nível da sustentabilidade, que possam ser depois, naturalmente, essas boas práticas alargadas a outras províncias de Angola. E este terá uma duração de 4 anos, durante os quais desenvolveremos as nossas atividades. Depois, os principais objetivos, ao nível dos técnicos do INAPAM, o objetivo é
capacitar 80% dos técnicos com o reforço da capacidade para intervir e alargar o acesso aos serviços bancários e financeiros. Teremos um conjunto vasto de atividades, não terei aqui tempo para as discriminar, mas desde ações de formação, a disponibilização de conteúdos, a disponibilização de um conjunto de ferramentas informáticas para apoio aos técnicos, para além da partilha de boas práticas, a criação e dinamização de uma rede de Business Angels, bem como uma rede de infraestruturas de empreendedorismo, são atividades que queremos desenhar e, naturalmente, disponibilizar. Ao nível do segundo público-alvo, micro, pequenas e médias empresas, das mulheres, das jovens e populações rurais, o objetivo é formar 280 formadores capacitados para poder, naturalmente, desenvolver a sua atividade e alcançar 2.000 micro, pequenas e médias empresas qualificadas. E, portanto, aqui o objetivo é o aumento da literacia financeira, da capacidade de desenvolvimento de projetos, naturalmente autonomizar esses públicos-alvos na apresentação e junto, sobretudo, das entidades financeiras, por exemplo, apresentar um plano de negócio que possa naturalmente obedecer a um conjunto de critérios capazes de ser depois mais facilmente financiados, de acordo, como é óbvio, com os critérios de risco das entidades financeiras. Um terceiro grande público-alvo prende-se com os bancos comerciais, onde o objetivo definido é a capacitação de 160 técnicos qualificados, com a melhoria da capacidade dos bancos comerciais para diversificar os serviços financeiros. Eu peço desculpa, alguém deve estar a colocar... Estão a ver os slides? Sim, está correto. Ok, muito bem, muito obrigado. Dizia eu que o terceiro grande produto é a melhoria da capacidade dos bancos comerciais para diversificar os serviços financeiros, incluindo a utilização de instrumentos financeiros inovadores que até agora não têm sido utilizados e, portanto, essa co-construção também desses mesmos produtos financeiros com os bancos comerciais, naturalmente também através de ações de formação, desenvolvimento de materiais de formação, desenvolvimento de ferramentas informáticas e a definição de instrumentos financeiros com todas as suas dimensões. Por fim, ao nível da comunidade judicial, junto dos magistrados, das senhoras e dos senhores juízes, também junto da CREL, a melhoria da capacidade judicial em litígios comerciais, naturalmente para capacitar melhor todos estes agentes, quer na prevenção, naturalmente, desses mesmos litígios, quer também ao nível da insolvência de um conjunto de empresas que é fundamental. Como foi referido já, este é um processo que tem uma estrutura e uma organização de monitorização permanente ao longo da sua implementação. Se puderem passar para o próximo slide, agradecia, que eu deixei de ter controlo nos meus... Ok, muito obrigado. Estão 3 atividades transversais ao projeto, designadamente a comunicação, a gestão e a monitorização da avaliação externa, bem como um aspecto fundamental que é toda a comunicação ao longo desses 4 anos, desde ações previstas nos médias nacionais, angolanos, como a TV, o rádio e a imprensa escrita, ao nível das revistas especializadas, conferências nacionais e internacionais, naturalmente a disponibilização de um website que é crucial para nós, naturalmente, irmos dando a conhecer todas as ações desenvolvidas, porque, em última análise, o objetivo é garantir a sustentabilidade do projeto e a replicação das boas práticas em países e contextos similares. Por favor, se pudessem passar para o próximo slide. Naturalmente que o coordenador global do projeto é o Ministério da Economia e do Planeamento de Angola, mas tem também um comitê técnico, um comitê de acompanhamento e uma comissão executiva, bem como um conjunto de unidades de acompanhamento. Ele foi desenhado para uma monitorização permanente, para a antecipação de riscos envolvidos nesse mesmo processo, e quer queiramos, quer não, estamos a viver um período de pandemia que há riscos redobrados, mas também em termos de contingência estão previstas um conjunto de medidas para que nós possamos, com o sucesso necessário, poder levar a bom porto este projeto envolver. Não queria terminar sem uma palavra de agradecimento muito especial aos coordenadores que irão, em nome do Instituto Politécnico de Setúbal, desenvolver este projeto, bem como uma equipa, designadamente a professora Luísa Carvalho e o professor Nuno Teixeira, que em colaboração, quer com o INAPEM, quer com a Delegação da União Europeia em Angola, quer com o IAPMEI, têm
trabalhado afincadamente, manifestar também o meu envolvimento pessoal nesse mesmo projeto enquanto Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal para o seu sucesso e trabalhar contínuo e arduamente para esse projeto. Já agora dizer-vos também que o projeto prevê a contratação de, naturalmente, um responsável em Angola, e que estará permanentemente em Angola para a coordenação técnica desse mesmo projeto. Portanto, este envolvimento, esta inclusão, para nós é crucial para levarmos a bom porto e com sucesso este mesmo projeto, contribuindo para os objetivos gerais para os quais ele foi naturalmente co-desenhado e co-construído, tornando naturalmente a economia angolana mais diversificada, mais inclusiva e mais sustentável. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro Dominguinhos, portanto, presidente do Instituto Politécnico de Setúbal. Feita esta apresentação, vamos então partir para o momento de perguntas e respostas. Portanto, está aberta a sessão de perguntas e respostas, eventuais perguntas que possam ser colocadas à volta da apresentação do projeto que acabou de acontecer. Vamos então ouvir. Temos aqui mais de 80 pessoas na sala virtual, pelo que quem estiver disponível para colocar uma pergunta ou fazer um comentário, é uma questão de levantar o ícone, portanto a mãozinha, o ícone, e efetivamente colocar a sua questão, apresentar-se e colocar a sua questão. Sim, temos aqui a questão, temos aqui... Pois estava a dizer, temos aqui já uma mão levantada, é o Dr. Orlando Fernandes, Secretário de Estado para a Justiça. Vamos ouvir. Excelência, boa tarde. Boa tarde, Benedito. Ouve-me? Sim, estamos a ouvir com clareza. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado para a Economia, Dr. Caetano João, Sr. Secretário Adjunto e da Economia de Portugal, Dr. João Neves, Senhora Chefe da Cooperação da União Europeia, acho que é assim, Doutora Manuela Navarro, minhas senhoras e meus senhores, eu cumprimento muito cordialmente os envolvidos nesta sessão de apresentação do projeto de apoio financeiro que é aqui sustentado pela União Europeia para ser efetivado depois pelo INAPEM. Neste exercício, portanto, que está umbilicalmente ligado ao Prodesi, a Justiça tem andado de mãos dadas com o projeto desde o seu início. Nesta ocasião, apenas temos que renovar o nosso empenhamento e saudar esta iniciativa que é promovida pela União Europeia em concertação com o Ministério da Economia e Planeamento. Nós, no âmbito do Prodesi, na Justiça, temos também dado os nossos aportes, as nossas contribuições. Há várias componentes que neste domínio têm ficado a nosso cargo, designadamente as que dizem respeito ao direito e à justiça. É neste âmbito que eu digo que fiquei, digamos assim, bastante sensibilizado para o facto de, neste programa, a componente da litigiosidade judicial estar, digamos assim, contemplada. Portanto, sabemos que em termos de negócios, em termos de empresas,
os litígios comerciais são uma verdade, digamos assim, certa. Apenas são uma realidade incerta quanto ao momento do seu desencadeamento. Conscientes desta realidade, nós saudamos esta perspectiva do projeto no sentido do empoderamento da vertente, digamos assim, judicial em termos de composição de litígios. Mas eu tive também aqui o cuidado de ter comigo o diretor nacional para a resolução extrajudicial de litígios, que diretamente controla o CREL. É o Sr. Dr. Sérgio Godinho, a quem de imediato vou passar a palavra, e entendi que deveria tê-lo aqui comigo na medida em que temos que dar uma especial importância a esta possibilidade que existe, tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista factual, de a composição de litígios em matéria de negócios poder ser prosseguida extrajudicialmente. Eis assim que, se me é permitido, passaria então a palavra ao Sr. Dr. Sérgio Godinho para muito expeditamente se pronunciar sobre o que se lhe oferece dizer nesta matéria. Muito obrigado. Faça favor, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Sr. Orlando, Suas Excelências, distintos convidados e participantes nesta conferência. Eu tomo a palavra, então, para, na senda do que vinha dizendo o Sr. Secretário de Estado, de facto, também congratular-me com o facto de a justiça ser tida neste processo, porque, de facto, e como foi aqui devidamente sublinhado, os conflitos podem sempre decorrer nas relações comerciais, mas que há necessidade de olharmos para a vertente da sua prevenção. Chama-nos aqui a atenção nos slides apresentados pelo professor Pedro Dominguinhos, o facto de se olhar aqui para a vertente ou para a componente da comunidade judicial, no que respeita à capacitação desta mesma comunidade judicial. Eu não sei se apenas do ponto de vista conceitual ou se de facto a pretensão é restrita à comunidade judicial, entendendo-se aqui, como também foi bem sublinhado, os juízes, procuradores, mas eu se calhar apresentava como sugestão, com a devida permissão, a extensão deste âmbito para a jurisdicional e não a comunidade judicial, ou, se quisermos, a comunidade jurídica, de modos a abranger mais atores, desde advogados, desde os centros de resolução de conflitos também, porque, de facto, se quisermos olhar, e como é apanágio deste projeto, para a vertente que se prende com a prevenção de conflitos, quer no que respeita à informação jurídica, no sentido de potencializar os agentes económicos, pequenas e médias empresas, com os inputs informativos para que possam prevenir esses mesmos litígios, sabendo como realizar os seus negócios e em que termos celebrar os seus negócios. Chama-me a atenção o facto de se estendermos de facto essa capacitação para a via judiciária, estaríamos sim incluindo, como ficou dito também, o CREL, que é um serviço executivo do Ministério da Justiça, e como é do conhecimento de muitos, eu aproveito também aqui a oportunidade para reiterar que é um serviço executivo que versa sobre a questão que se prende com a resolução extrajudicial de conflitos. No meu entender, de facto, potencializando e usando com a devida cutilância esses serviços, sejam os serviços públicos, pela característica que têm no que respeita à satisfação das necessidades coletivas, e por conta disto não perseguem um fim egoístico, não é? E podem ser, de facto, e nesse capítulo, mais acessíveis àqueles que procuram esse serviço, ou que hão de procurar no âmbito
deste projeto, mas podíamos olhar também para os centros privados, que a nível do Ministério da Justiça, da parte da DNRL, tenha então a função de divulgar e de capacitar também esses mesmos centros. Acredito eu que, olhando para a vertente da celeridade, da flexibilidade e da maior eficácia e também de algum sigilo que envolvem estes processos tratados pela via da mediação, da conciliação, da negociação e também da arbitragem, em certa medida, e aqui deverão ser doseados, então, aqueles que serão os processos que poderão ser tratados por esta via, entendo eu que, de facto, temos uma palavra muito importante, se calhar até determinante a dizer, pelo que, de facto, subscrevo a posição apresentada por Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado. Não obstante, também, a questão que se prende com a recuperação das empresas, porque o ambiente de Covid, de facto, favorece, infelizmente, a que, de facto, desiderados se coloquem na trajetória comercial dessas empresas, pequenas e microempresas, e que, de facto, poderão resvalar para situações de recuperação de empresas. E que aí, sim, a vertente de celeridade e agilidade no tratamento dessas questões são de suma importância para a continuidade dos negócios dessas mesmas empresas, nos casos em que seja possível elas continuarem, e também para não desequilibrar a balança de negócios das outras empresas a elas ligadas. Aqui uma nota que eu acho que é importante trazer, e seria a última, a nível do judiciário. Houve uma evolução muito boa. Nós temos a coisa de 2 semanas, se tanto, a criação formal da sala de comércio a nível dos tribunais judiciais, e que de facto vai trazer aqui, a nível da especialidade, garantindo a maior celeridade, considerando de facto que estas salas terão competências especializadas para tratar de determinadas matérias, mormente aquelas que se prendem com negócios e comércio, pelo que entendemos que aí sim o Poder Judiciário terá também alguma palavra importante da sua. Sublinhou também aqui o Sr. Dr. Pedro Dominguinhos, deve ser tida, e aqui eu só estendi o âmbito, não apenas restringindo ao CREL, que é o Serviço Executivo para a Resolução e Social de Conflitos do Ministério da Justiça, mas a todos os outros centros privados que temos em Angola, já num número considerável e crescente. Então, eu, por agora, ficava por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro Godinho, por esta intervenção, que acho que foi enriquecedora. Não sei se me permite só fazer um comentário a esta intervenção. Sim, por favor. Ok, muito obrigado. Agradeço e cumprimento novamente o Sr. Secretário de Estado da Justiça, também o Dr. Pedro Godinho, e dar nota de que o CREL estava previsto logo nessa mesma capacitação, e portanto provavelmente, e agradecemos todos os comentários, a parte, se calhar judicial, ou a expressão que utilizámos poderia limitar este entendimento, mas da nossa parte sempre esteve presente este alargamento. Por outro lado, como tivemos a oportunidade de definir, este é um processo de co-criação e naturalmente estaremos totalmente disponíveis para, dentro das atividades previstas, e isso está perfeitamente identificado, de poder alargar essa capacitação a outras entidades que se revelem cruciais para alcançar os objetivos do projeto a envolver, e portanto parecem perfeitamente pertinentes, possíveis de implementar, e que naturalmente agora na fase de desenvolvimento das diferentes atividades podemos, nas reuniões que iremos ter, poder identificar e especificar algumas dessas entidades que possam ser e que devam ser envolvidas naturalmente para maximizarmos os objetivos do projeto a que nos propomos desenvolver em conjunto. Mas agradecemos imenso essa nota e essa sugestão que nos parece da maior, eu diria, riqueza e, sobretudo, que vai ao encontro dos objetivos do projeto. Muito obrigado, professor Pedro Dominguinhos, por
por esta resposta e a proposta que foi feita aqui pelo Dr. Pedro Godinho. Continua com a mão levantada a Sua Excelência Secretário de Estado para a Justiça. Não sei se ainda tem alguma coisa a acrescentar ou eventualmente se terá esquecido de baixar a mão. Ok. Obrigado. Mais alguma intervenção? Alguém que tenha um comentário a fazer ou a levantar uma questão? Sim, Sr. Zeferino Zangui. Não. É uma inquietação. Doutor Carlos, não sei se me ouve. Sim, estamos a ouvir. João. Sim, doutor Carlos. Não tenho nenhuma inquietação. Talvez houve uma falha na comunicação, porque não fiz nenhum sinal. Ok, obrigado, está bem. Vamos então avançar para os agradecimentos, a não ser que alguém tenha mais algo a dizer depois das apresentações que foram feitas. Sim, estamos a ouvir. Senhor Severino, o que eu vejo aqui, Estou, João. com a mão levantada. Posso? Muito Sim. boa tarde. Está a ouvir? Sim, sim. Ok, muito boa tarde, José Severino da AIA. Agradecer esta oportunidade. Associação Industrial de Angola, agradecer esta oportunidade e agradeço, de facto... Não há problema nenhum. O problema aqui não é isso, não sei nada. Não há problema. Muito obrigado, muito obrigado. Nós, de facto, só víamos aqui Severino, o Sr. Zé Severino, presidente da AIA. Sim, senhor. E então, queria agradecer, e a referência ao Centro de Arbitragem, nós também colaboramos com o CREO, é um esforço grande, e queremos estar a colaborar nisto porque a Constituição recomenda uma grande atenção com as pequenas e médias empresas. E é isso que também nós, como associação, fazemos. Somos uma associação que está em todo o país, temos uma sucursal do Centro de Arbitragem em Bengala, foi criada por decreto do Ministério da Justiça, que nos deu essa honra, e temos centros de formação e, portanto, queremos estar juntos neste processo de relançar a questão das micro, pequenas e médias empresas. Ouvimos que há um apoio da União Europeia. A pergunta que eu coloco, se a União Europeia está a colaborar, e nós agradecemos, haverá alguma parte que também tem que ser preenchida pelo Estado? Normalmente, nestas questões, a União Europeia pede sempre um apoio também do Estado. Nós gostaríamos de ver que houvesse uma verba de X% sobre o valor que a União Europeia põe para reforçar o orçamento deste projeto, INAPEM, que tem grandes responsabilidades, porque, como eu disse, as PMEs são fundamentais para o desenvolvimento económico e, sobretudo, agora estamos numa crise de emprego e que as pequenas e médias empresas são aquelas que mais podem promover. A nossa taxa de mortalidade de pequenas e médias empresas é muito grande e, portanto, é um desafio para o INAPEM, para o Estado e para nós, associações, somos várias, e a AIA, que é a mais velha, tem essa sensibilidade muito grande para as PMEs, trabalhando com a FEMEA, que é a Federação das Mulheres Empresárias de Angola, que também está espalhada por todo o país. Portanto, nosso aceno, muita simpatia, a Setúbal, a União Europeia e ao Ministério do Planeamento por este envolvimento. Há quem diga que apoia o Prodesi. Nós, sem ser usurpação, a gente diz, nós também somos Prodesi, porque não há nenhuma reunião do Prodesi desde o início que a AIA tenha faltado. Em presença, a AIA, com certeza que ganha o mérito de nunca ter faltado as reuniões e os programas do Prodesi. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, Presidente da AIA, Dr. José Severino, aqui sempre participativo e sempre a contribuir. Mais alguém com alguma questão a colocar? Alguém eventualmente quererá responder à intervenção do Dr. José Severino?
estão abertas as pistas dos microfones. Bom, com licença. Sim. Sim, aqui é a Maya Olivares, da delegação da União Europeia. Eu queria... Sim, obrigada. Eu queria dar um pouco uma resposta também ao Dr. Severino, no sentido de que, pronto, agradecemos também a disponibilidade da AIA para participar neste processo. Como o projeto tem o nome de envolver, a ideia é sim envolver também aos atores privados. Então, a ideia é estabelecer e reforçar o diálogo público-privado para esta área de acesso ao financiamento. Então, evidentemente, o setor privado vai estar aí envolvido para trazer as suas ideias, para trazer as suas contribuições e juntos ver qual é a melhor das soluções possíveis. Então, isto também foi indicado na apresentação realizada do projeto e, evidentemente, hoje é o lançamento e vamos ter muitos espaços de convergência e de participação conjunta. Era só isso. Muito obrigada. Muito obrigado por este esclarecimento. Mais intervenções? Eu estava a dizer... Sim, Dr. José Severino. Perdemos o Dr. José Severino, não consigo ouvi-lo. Creio que por razões de rede não é possível ouvir o Dr. José Severino. Vamos só aqui fazer uma breve resenha. Portanto, estamos na parte final da apresentação do projeto Envolver, que está, a partir de hoje, a ser desenvolvido no âmbito do PRODESI, o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, portanto, PRODESI. Este programa, este projeto, no caso, visa incentivar e alargar o acesso às micro, pequenas e médias empresas aos serviços financeiros, através de formação e capacitação de todos os atores envolvidos, nomeadamente as micro, pequenas e médias empresas, os bancos comerciais, sistema jurídico, as mulheres, os jovens e também as populações rurais. Este é, em suma, o grande objetivo do projeto Envolver, que tem a operacionalização do INAPEM, com apoio técnico do IAPMEI. O INAPEM é o Instituto Nacional para as Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o IAPMEI é a Agência para a Competitividade e Inovação de Portugal, e também o Instituto Politécnico de Setúbal. Este projeto Envolver conta, então, com o financiamento da União Europeia. Queremos, nesta parte final, então, agradecer a intervenção de todos os participantes, do Governo de Angola, de Portugal, do INAPEM, do IAPMEI e também do Instituto Superior, portanto, do Instituto Politécnico de Setúbal, sem se esquecer da União Europeia. Esta sessão está a ser gravada e o seu resultado, portanto, o resultado dessa gravação vai estar disponível nas páginas e redes sociais dos parceiros neste projeto, portanto, as entidades que acabei de fazer referência. Resta-me apenas agradecer a todos, o envolvimento de todos e desejar, então, que o projeto possa contribuir para que Angola seja mais empreendedora, qualificada e também inclusiva. Muito obrigado.